Deus seja louvado. Amém. Vamos continuar novamente com os ensinamentos da Santa Palavra de Deus. Eu espero que o Senhor nosso Deus possa consolar os vossos corações e que a paz esteja em vossos corações. Perfeito? No vídeo anterior nós falamos da divisão da Santa Palavra de Deus, que ela se divide em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é de Gênesis até Malaquias e o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse. Perfeito? Bem, também nós falamos da divisão da lei e da graça, né? E hoje eu vou explicar um pouco a diferença da lei e da graça. Perfeitamente? Bem, Irmandade, para quem conhece a Bíblia, conhece o Antigo Testamento, já está inteirado sobre as leis, né? Conhece as leis. E para quem não conhece a Bíblia, eu vou estar explicando um pouquinho aqui. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, desde o princípio, com o seu eterno amor, criou os homens, criou todas as coisas, como nós já podemos ver em algum vídeo meu aí para trás. E colocou o homem na terra, né? O homem desobedeceu a Deus e foram se multiplicando e também se multiplicou a iniquidade, o pecado, né? E cada dia que passava, cada ano que passava, mais se multiplicava, as pessoas se multiplicavam e o pecado também, né? E Deus, muitas das vezes, se aborreceu muito com os homens. Nós vimos o que aconteceu há muitos anos atrás, né? Quando Deus mandou dilúvio na face da terra, né? Salvou apenas 8 almas, né? Para quem sabe, né, da Arca de Noé. E depois os homens se multiplicaram de novo e a corrupção continuou. A maldade sobre maldade, pecado sobre pecado, né? E isso aborreceu muito o nosso Deus. E aí ele enviou leis, criou leis, né, para que os homens pudessem obedecer, né, e andar de acordo com a sua vontade, na retidão, para deixar de fazer maldade. Então, por isso ele enviou as suas leis. E aí, ele usou de um homem chamado Moisés, enviou, né, revelou para ele as suas leis, falou com ele sobre as suas leis, e Moisés escreveu, passou para o povo as leis de Deus, né, como Deus queria que os homens andassem. Mas os homens continuou pecando, continuou corrompendo, e agora tinha leis. Então, multiplicaram ainda mais os pecados, as transgressões diante de Deus, né? Até que o momento ele não queria mais destruir inteiramente o homem, como ele fez no dilúvio. Então ele enviou o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para nos resgatar. E o Senhor Jesus Cristo conseguiu, ele foi o único homem, né, que conseguiu obedecer a Deus, cumprir toda a lei de Deus. E após fazer isso, ele, agradando a Deus, Deus pegou e nos deu a condição, né, a vida eterna. Nos deu o direito à vida eterna, que é a sua graça. E não precisou nós fazer nenhuma obra. O Senhor Jesus Cristo fez tudo por nós. Então, basta então a gente crer nele para que nós tenhamos a vida eterna. Então, não necessita da gente, para alcançar a vida eterna, praticar nenhuma obra da lei, né, para alcançarmos a vida eterna. Basta nós crermos nele e nós já temos em nós o direito da vida eterna. Perfeito? Então, Irmandade, só para ilustrar melhor, se nós quisermos ou dissermos que nós vamos andar com retidão a palavra de Deus, cumprir, obedecer a palavra de Deus, nós de nós mesmos não conseguimos. É impossível. Não conseguimos. Nós só conseguimos obedecer, andar de acordo com as palavras de Deus, na lei de Deus, somente pela força de Deus, né? Pelo poder de Deus. Então nós temos que crer na sua santa palavra, no seu santo poder, que nos capacita para toda boa obra. Essa é a diferença.
E quando a gente crê, a gente recebe. E nós de nós mesmos não conseguimos. Perfeito? Mesmo que nós quisermos, não tem, é impossível. E Deus sabia disso. Deus sabia perfeitamente disso. Quando ele mandou a lei, ele sabia que os homens não conseguiriam andar de acordo com a sua lei perfeitamente sem errar, sem se corromper. Eu vou mostrar para vocês uma parte aqui para ilustrar o que eu estou dizendo. Está aqui no livro de Romanos, no capítulo 6, vamos ver aqui de onde nós vamos começar. Capítulo 6 não, perdão, capítulo 5, o verso 18 em diante. Vamos ver até onde Deus permite que nós ler. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Deixa eu explicar esse pedaço desse aqui. Uma só ofensa, o que foi? Deus no princípio criou lá Adão e Eva, eles pecaram, né? E com esse pecado desagradou a Deus, obedeceu a Deus. Então, todos nós, por causa disso, a morte passou para todos os homens, por causa desse pecado de Adão e Eva. Então, por isso que todos nós morremos, por causa do pecado de um homem. Então, essa parte que está dizendo é isso aí. Veio a condenação para nós. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. No caso, agora a obediência do Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício. Então, todos os homens que creem em Jesus Cristo são justificados. Toda aquela condenação vinda por Adão e Eva, para quem crê em Jesus Cristo, foi anulada. Toda aquela maldição foi anulada, né? E as pessoas recebem a justificação, o direito à vida eterna, ter novamente a comunhão, né? Ter liberdade novamente com Deus, para quem crê em Jesus Cristo, né? Como é que fala? O ato de justiça que ele fez. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, que eu falei, né? Muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Como eu disse, né? Deus sabia que o homem ia se corromper ainda mais. Então, ele, mesmo com a lei. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmandade, a lei veio, como eu disse, para que o pecado abundasse crescesse, multiplicasse, né? Mas, aonde o pecado abundou, como diz a palavra de Deus, superabundou a graça, ou seja, superou, multiplicou ainda mais a graça, o amor de Deus, na vida e nos corações daqueles que creem em Deus. Irmandade, pode ter certeza plena que se você crer na palavra de Deus, você andar de acordo com a palavra de Deus, pedindo força para ele, tem que crer. De nós mesmos não adianta, não consegue, é impossível. Mas se você pedir força, crer na palavra de Deus, que Jesus Cristo pode te fortalecer, pode te ajudar. Porque está escrito também assim, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você crê nisso, na palavra de Deus, com fé, né? E você vai caminhar de acordo com a vontade dele. Ele vai te fortalecer. Ele vai te ajudar, né? A fugir do pecado, a fugir do mal, te fortalecer, te dar a mente de Cristo, te revestir das suas armaduras, dos seus dons, vai te capacitar para toda boa obra. Mas você precisa ter fé. E por quê? Por que Deus mostrou isso? Que nós de nós mesmos não conseguimos nada. Só quando a gente tem fé nele, que ele nos capacita, nos fortalece e nos ajuda, né? Deus está nos mostrando, irmandade, o quanto nós somos inteiramente dependentes dele. Porque os homens acham que os homens se engrandeceram, se ensoberbeceram e acham que não precisa de Deus. Quando eles desviam de Deus, pensam que não precisa mais de Deus. E Deus poderia muito bem deixar os homens perecer nos seus pecados, nos seus enganos, mas ele está tentando, ele está querendo, ele vai conseguir, ele está conseguindo, porque Deus pode tudo,
né? Mas ele quer mostrar para o homem. Então, ele, como deu o livre-arbítrio para o homem, porque ele não força o homem a nada, ele quer que o homem seja de livre e espontânea vontade. Não é que Deus não consiga, é porque existe essa parte no homem também, que ele deu o livre-arbítrio para o homem, né, se o homem quer servi-lo ou não, porque ele não obriga o homem a nada. Então, a partir do momento que o homem ou a mulher quer servi-lo, né, de livre e espontânea vontade, e se submete à vontade dele, então ele vem e ajuda, né? Ele capacita. Então, ele o tempo todo ele está fazendo a sua obra, os seus planos, né, para que ele possa salvar os homens e as mulheres. Então, ele quis mostrar para nós que nós somos inteiramente dependentes dele. Que nós de nós mesmos nós não podemos nada. Absolutamente nada. Nada mesmo. Sabe? Muitas das vezes eu estou falando aqui da concernente às coisas espirituais. Mas é tudo. Tanto das espirituais quanto das materiais. As coisas materiais que a gente precisa, as coisas que a gente vive. Né? A gente precisa de força para trabalhar, é Deus que dá. A gente precisa de força para estudar, é Deus que dá. A gente precisa de saúde, é Deus que dá. Mas nós nos ensoberbecemos e achamos que não precisamos de Deus, que não necessitamos, né, de Deus. É Ele que nos dá força, nos dá inteligência para estudar, para fazer trabalhos dificílimos, excelentes, né? Mas aí nós nos ensoberbecemos e ignoramos, né, a força e a misericórdia de Deus. Então Ele está nos mostrando com isso que mesmo que nós quisermos andar na lei, nós não conseguimos. Mas somente com a fé no seu Filho Jesus Cristo. Se a gente estiver andando de acordo com a vontade dele, ó, para vocês verem, já mesmo que tem bastante tempo que a gente está andando de acordo com a sua vontade, se chegar um momento que a gente se ensoberbecer e achar que tudo que nós fizemos para trás, ou que aquela condição da gente ser firme e não pecar e tal, é coisa nossa, é força nossa, mérito nosso, a gente peca, a gente cai. Porque se ele né, deixar, né, a gente agir pela nossa própria vontade, deixar nós na nossa soberbia, né, no nosso orgulho, no nosso engrandecimento, a gente cai. Né? Se ele deixar o homem na vaidade dos seus pensamentos, né, cai. Ninguém consegue, irmandade. É só pela força e o poder de Deus. Então, não importa, a gente não pode achar que é força nossa. Por mais que a gente tenha desviado de todo o mal, é força de Deus. Então a gente vai até o fim. Nessa força, crendo que Deus possa nos ajudar e nos fortalecer de todo o mal. Contra todo o mal, né? E assim nós vamos caminhando de fé em fé. Porque está escrito, o justo viverá da fé. Então nós temos que ter fé. Crer que Ele pode nos ajudar. E Ele vai nos ajudar, porque Ele está nos ajudando. Ele é bom e misericordioso. A sua misericórdia não tem como medir, né? Como Ele mesmo disse, se vocês puderem medir a distância da terra aos céus, então vocês conseguirão medir a minha misericórdia, disse Deus. Nós não conseguimos, é impossível, irmandade. É impossível. Então, a gente, crendo na sua palavra, nós vamos até o fim. Então, nós esperamos a justiça segundo a fé. Não a justiça segundo a lei. Tipo, eu ser justificado por aquilo que eu estou fazendo de bom. Não. Nós vamos ser justificados pela fé em Jesus Cristo. Né? Pela capacidade que Ele nos dá, nós reconhecer a sua força, o seu poder em nós. Né? Porque nós somos servos inúteis. Tudo que nós precisamos vem dele. Não é? A gente pede fé para Ele? Pede fé. A gente não pede força? Pede tudo. É Ele que dá. Ele que capacita tudo. A gente tem que ser reconhecido, tem que ter humildade, né, para reconhecer e para viver de acordo com a sua santa vontade. Então é isso. Não vamos nos ensoberbecer, porque está provado que o homem dele mesmo não pode nada, ele só pode em Deus. E Jesus Cristo é aquele que nos fortalece. Então é isso. Irmandade, em outro vídeo eu vou estar explicando um pouco mais. É porque o vídeo não pode ficar muito longo, né? E eu vou passando, né, as palavras de Deus um pouco em cada vídeo,
para que a gente possa ir aprendendo cada vez mais. Espero que Deus, na sua infinita bondade, continue vos abençoando e nos capacitando para toda boa obra. Eu agradeço a Deus por essa força, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Amém.